Entrevistei ao Frei Sérgio Gorgen durante as filmagens do meu documentário O Evangelho da Revolução. Frade franciscano, ele acompanhou a luta camponesa desde o seminário. Membro fundador do MST, ele também foi deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PT. Ele faleceu em 2 de fevereiro de 2026 no assentamento do MST onde morava. Quando você entendeu, tomou consciência que a sua vida religiosa ia se ligar com um compromisso político? Precisa voltar um pouco no tempo, né? Precisa voltar um pouco no tempo. A consciência política não é algo assim, como eu diria, estanque, automático, estala os dedos e acontece. Foi algo lentamente, que foi acontecendo lentamente. O que me levou para o seminário não foi uma intuição religiosa, foi uma intuição social, né? Fazer alguma coisa pelos pobres, que eu não entendia bem o que era, né? Então, foi algo que foi acontecendo meio ao natural. Havia um ambiente nos seminários franciscanos de forte influência da teologia da libertação. Acho que foi acontecendo meio que ao natural. Mas teve um período assim que houve uma opção mais clara, que eu acho que foi no período que eu fiz noviciado, conheci um pouco a obra de Leonardo Boff, de outros confrades, freis que estavam exercendo essa missão mais social. Então a gente foi aos poucos se engajando e se envolvendo. Como é que você explica a teologia da libertação para alguém que não sabe nada disso, que tem uma concepção da fé um pouco tradicional? Como você simplesmente explica? Jesus esteve sempre ao lado dos pobres, lutou pelos direitos deles, amou profundamente os mais pobres e fazia de tudo para que eles pudessem superar seus dramas, suas dificuldades, suas doenças, suas ilusões, sua fome. Para mim, eu explico a partir de Jesus. Jesus é digamos assim, a fonte original da teologia da libertação, é Jesus Cristo. Mas esse Jesus histórico, não? Do que você... É que sim, a teologia da libertação, ela resgata o Jesus histórico. A teologia da libertação é profundamente bíblica. Ela resgata o Jesus histórico, porque o Cristo da fé, ele é mais manipulável. Eu acho que o Cristo da fé, o Cristo ressuscitado, às vezes eu construo mas de acordo com as minhas ilusões, com as minhas necessidades íntimas, pessoais. O Jesus histórico, não. O Jesus histórico, ele é concreto. Ele jogaram uma prostituta na frente dele e disseram: a lei manda apedrejar. E você o que diz? Vem uma pessoa que está tida como endemoninhada, mas na verdade aquela pessoa estava sendo perseguida pelo Império Romano e ele acolhe essa pessoa e defende. Então, é o Jesus histórico que não nega o Cristo da fé. Pelo contrário, afirma como fonte de uma esperança radical. Mas é a partir do Jesus histórico que a gente vive a teologia da libertação. Por isso também sua autenticidade, por isso também sua força, e por isso também sua aderência com a necessidade dos povos da América Latina, porque são povos empobrecidos, subjugados, oprimidos. Então, a gente lê os evangelhos com um olhar diferenciado. Bom, esse filme é para um público internacional. Como que você explica a situação de desigualdade, de injustiça de repartição da terra, de injustiça no Brasil, para alguém, um estrangeiro que não sabe bem a situação? É difícil de explicar. Eu estive na Alemanha, eu mostrava o mapa do Brasil enorme e dizia: aqui tem gente sem terra. As pessoas não acreditavam. Nós temos uma história macabra, que é a história do domínio português, que distribuiu capitanias hereditárias, sesmarias enormes a partir do Império e criou uma classe latifundiária que se reproduziu ao longo do tempo, tem muito poder político e se perpetua até hoje. Então é algo difícil de superar, porque teve a escravidão que ajudou a sustentar esses enormes latifúndios.
quando acabou formalmente, teoricamente, a escravidão, ela só mudou de jeito, mudou de forma, porque o latifúndio continuou. A escravidão da terra continuou igual, né? Então a gente teve assim o cativeiro humano acabou formalmente, mas o cativeiro da terra continuou. Então, praticamente nós não tivemos alteração da nossa estrutura fundiária ao longo dos 4 séculos e pouco de tempo que existe o Brasil, primeiro dependente de Portugal e agora dependente dos Estados Unidos, mas a nossa estrutura de desigualdade patrimonial e social continua muito semelhante. E não é muito fácil de mudar isso, porque depende de muita força política, depende de muita organização social e depende também de uma decisão muito forte, deliberada de mexer com essa vaca sagrada que ainda é o latifúndio. E por isso que a teologia da libertação é tida como tão revolucionária e tão subversiva na América Latina, porque ela mexe com essas feridas, mexe com a ferida da escravidão, mexe com a ferida do massacre indígena, mexe com a ferida da concentração da terra, mostra que o grande câncer da desigualdade social no Brasil é o latifúndio e o domínio que os latifundiários depois fizeram das indústrias, dos bancos, etc. São todas famílias latifundiárias que depois foram para outras áreas da economia. Mas, em poucas palavras, qual é um pouco a repartição da terra no Brasil, desse domínio do latifúndio? Nós temos o quê? 80% dos proprietários têm 20% da terra e 20% dos proprietários têm mais de 80% da terra. Mas um pequeno grupo de 1% de latifundiários, eles têm mais terra do que 50% da população. É algo... é brutal. Eu diria assim, a distribuição da terra no Brasil é brutal, é uma desigualdade brutal. Muitos de clérigos ou leigos, não, que foram na igreja comprometida na América Latina, eles contam como essa situação de injustiça, de violência forte foi uma fonte para eles de engajamento. Assim foi para você? É a indignação diante disso. Eu não sou de família sem terra, sou de família de classe média rural. Mas quando eu percebi esta brutalidade, eu assumi um compromisso e a partir da Comissão Pastoral da Terra e fazendo essa leitura sempre da Bíblia e da realidade, nós fomos vendo que era preciso nos organizar os trabalhadores sem terra, organizar os pequenos agricultores para lutar por seus direitos. E um dos direitos fundamentais é o direito de acesso à terra. Como ha sido historicamente a posição, antes de falar da CPT, a posição histórica da igreja no Brasil frente a essa situação? A igreja no Brasil ela tem uma história interessante, porque primeiro ela não percebia esse problema, né? Que isso era um problema sério. Mas quando começa Dom Helder Câmara, nos anos 40, a associação, a Juventude Agrária Católica começa a defender a reforma agrária. Em 1950, um bispo mineiro, o bispo de Campanha, Dom Inocêncio, disse uma frase que ficou famosa: com a igreja, sem a igreja ou contra a igreja, vai acontecer um dia no Brasil uma reforma agrária. Isso foi mudando a concepção da igreja. Dom Helder Câmara teve uma influência muito grande. O Concílio Vaticano II e a encíclica do Papa João XXIII, Mater et Magistra, que é uma encíclica papal que fala dos problemas agrícolas e defende uma reforma agrária. E depois o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, também vai defender a desapropriação de terras como um instrumento de justiça social nos países da América Latina, da África e da Ásia. Então isso foi criando também no episcopado, no clero, uma posição mais favorável ao sem-terra e menos favorável ao latifúndio. Mas ainda hoje existe uma grande parte da igreja que está com os latifundiários, gosta dos latifundiários, defende o latifúndio. Como a teologia da libertação, você dizia que tem uma fonte bíblica, né? Então, como na Bíblia sai o tema da terra? Quais foram a inspiração pelos movimentos,
pela a defesa dos direitos, a repartição justa da terra, quais foram a fonte da inspiração da Bíblia? A fonte de inspiração básica é o Êxodo, né? É o Êxodo, é o povo que é escravo no Egito e luta para se livrar dessa escravidão e vai para a Terra Prometida. Mas uma leitura assim, transversal da Bíblia, a gente vai ver que não é o único momento que acontece isso, a forma de repartir a terra, a lei dos 50 anos, né? A lei do ano sabático, onde se redistribui as terras de novo. Depois de 49 anos, 7 vezes 7, há uma redistribuição da propriedade da terra novamente, como uma lei criada lá no Levítico, no Deuteronômio. Depois nós temos profetas camponeses, né, como Amós, outros profetas que também são tipicamente camponeses, o camponês defende a distribuição da terra, defende a justiça social, colocando a terra como central. Quando o povo volta vai para o segundo exílio, o exílio babilônico, quando volta, Neemias e Esdras fazem grandes assembleias para redistribuir a terra. Então é uma diagonal, assim, sabe, na leitura bíblica, onde a questão da terra está sempre presente e a redistribuição da terra com uma linha coerente. Jesus Cristo, quando faz o pronunciamento da missão dele, na sinagoga de Nazaré, ele diz que ele veio para... Ele usa Isaías, né? Ele recorda o profeta Isaías, e ele diz que ele vem para anunciar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor era o ano sabático, o ano 50. O ano 50 era um ano de redistribuição de terra. Então, o próprio Jesus assumiu a proposta profética como dele. Qual é a relação que tem o camponês aqui no Brasil com a religião e como que aquelas leituras da Bíblia provocaram tantas consequências? Como foi tão forte a reação deles? O camponês é, antes de tudo, um crente. Né? Ele acredita em Deus. Isso é praticamente inabalável. Por isso que todas as teorias, digamos assim, mais ateístas, com o campesinato não funcionaram. Com o operariado urbano até que sim, mas com o campesinato nunca funcionou. Já o líder das ligas camponesas, Francisco Julião, né, levava um padre, né, ou um pastor para fazer um sermão bíblico junto com a organização das ligas. E assim em muitos lugares. Aqui, quando o Leonel Brizola fez a primeira reforma agrária aqui no estado e reuniu os camponeses num grande acampamento, levou um padre para rezar uma missa. Como o padre não queria rezar a missa dentro da área ocupada, o padre rezou a missa fora da cerca. Foi lá e rezou a missa. Então, esse componente religioso é sempre muito presente. Por isso que a teologia da libertação teve uma facilidade de aceitação no campesinato, porque o conteúdo bíblico, e essa assim, a terra foi Deus que nos deu. E se alguém se apropriou da terra, é porque ele não está respeitando a vontade de Deus. Então não era difícil de trabalhar esse tema com os camponeses, de que alguém tinha se apropriado indevidamente da terra, que da parte de Deus, Criador, foi dada para todos. Pode contar agora como surgiram as primeiras ocupações de terra, né, aqui no sul do Brasil? No final dos anos 70, a ditadura já estava patinando, já estava com problemas, já estava sendo deslegitimada com as grandes greves operárias em São Paulo. E aqui e no Brasil surgiu a Comissão Pastoral da Terra, primeiro para defender os poceiros no centro do país. E aqui no Rio Grande do Sul também se formou a Comissão Pastoral da Terra e começou a organizar os camponeses para buscar o seu pedaço de terra aqui no estado. Mas a primeira onda de sem terra que buscou um pedaço de terra são os que foram retirados, expulsos de áreas indígenas, porque os governos foram colocando os pequenos agricultores para dentro das áreas indígenas. E num determinado momento, em 1978,
os indígenas caingangues de um município chamado Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul, expulsam eles para fora. Essa terra é indígena, aqui vocês não ficam mais. E essa leva de gente ficou por ali vagando, o governo ofereceu colonização no Mato Grosso, uma parte foi para lá, outra parte não aceitou. Essa parte que não aceitou, junto com o padre Arnildo Fritzen, que era da Comissão Pastoral da Terra, fizeram a primeira ocupação em 7 de setembro de 1979, que foi a Fazenda Macali, em Ronda Alta. Depois veio a segunda, a Fazenda Brilhante, também em Ronda Alta. E depois veio o acampamento da Encruzilhada Natalino, que teve uma repercussão internacional, ajudou a colocar o prego no caixão da ditadura, né? E acabou sendo o mito fundador do MST. Você participou daquela ocupação? Eu comecei a participar na Encruzilhada Natalino, no fim da Fazenda Macali. Da Fazenda Brilhante. No finzinho da Fazenda Brilhante eu comecei a ter participação. Eu morava em Porto Alegre, eu estudava teologia na época, e o padre Arnildo pedia para a gente hospedar os agricultores quando vinham a Porto Alegre, porque eles não tinham onde ficar à noite, né? O hotel era muito caro e tal, e eles ficavam na nossa casa de estudantes. Então nós começamos a ter uma convivência que depois encaminhou a gente para assumir esse compromisso. E que lembrança tem dessas ocupações, do ambiente, tinha esse sentimento, não, de participar do movimento histórico de libertação? Como era a efervescência? A gente tinha essa sensação. A gente tinha a sensação de que estava participando de algo muito importante para a história do Brasil. A gente tinha essa sensação. Principalmente o povo... Nem tanto, era mais a preocupação de conseguir a terra mesmo, sabe? Já tinha momentos muito tensos. Quando a ditadura militar manda o seu principal agente militar, o coronel Curió, para destruir o acampamento da Encruzilhada Natalino, nós percebemos que nós estávamos em confronto direto com a ditadura militar. Nós percebemos isso, sabe? A gente percebeu que a dimensão do conflito era muito grande, muito maior do que nós mesmos imaginávamos, né? Então, a gente tinha essa sensação, sim, de que algo novo estava surgindo, e também as nossas análises políticas acabaram se aprofundando, tendo que ter maior percepção desta realidade, usar mais as ferramentas da teoria política, da sociologia, da própria antropologia, para entender a conjuntura, os momentos e a perspectiva histórica que se abria naquele momento. Estudando a questão agrária brasileira também, os ciclos agrícolas e agrários brasileiros, porque a teologia da libertação tem um elemento muito interessante, que é a chamada mediação socioanalítica. Quer dizer, a gente não olha para a realidade pura e simplesmente com o olhar da fé, né? Mas a gente também olha com o olhar da ciência, e no caso das ciências sociais. Então isso nos ajudava a compreender que a fé não podia ser uma fé ingênua, né? Ela tinha que ser uma fé crítica, tinha que ser uma fé aplicada naquele mundo real que nós estávamos vivendo. Então isso nos ajudava a exercer esse processo teoria, prática, teoria, para a gente poder vislumbrar os caminhos para frente, traçar estratégias. E a fé como iluminadora nesse processo. Mas a fé nem sempre a fé me dá esses instrumentos de análise social para compreender os fenômenos. Isso nos ajudava a ter estratégias defensivas para nos proteger, né? Formas de organização, a teoria da organização dos movimentos sociais e políticos, né? Aliás, aprendemos muito em parte com a SEBS também, né? As comunidades eclesiais de base, com a sua organização circular, onde todos têm a palavra, onde todos têm direito, onde se planeja junto, se conhece junto, mas que também precisavam de uma reflexão mais crítica, né? A visão crítica da fé, para a gente também poder olhar para frente, para poder também estabelecer estratégias de futuro, estratégias de avanço político e social, e que a organização tinha que, os próprios camponeses tinham que ir incorporando essa capacidade analítica para poder construir o seu próprio movimento. Por que é que a ocupação de terra virou o principal ferramenta, não, de luta? Ela corresponde à greve urbana, né? É um instrumento de pressão, né?
A ocupação cria o fato político, porque ele afronta a lei, mas uma lei que é injusta. Uma lei que, pela Constituição, a Constituição deslegitima a terra improdutiva concentrada. A Constituição de 88 deslegitima o latifúndio. Só que isso, se ninguém questionar na prática, aquilo permanece como está. Então, a ocupação de terra era uma afronta direta a esse instituto do latifúndio. Então, se instalava o conflito. E com o conflito, o governo precisava mediar. E uma mediação possível era com a desapropriação ou com o assentamento das famílias. E foi assim que o MST foi crescendo e foi se transformando num dos maiores movimentos sociais da história do Brasil. Outra ferramenta, não, é a procissão, a romaria, não? Como que um ritual religioso se virá sendo uma manifestação política? Como isso foi? Acontece o seguinte, as romarias, elas sempre se dão em função de algum lugar, ou de algum santo, ou de algum fato, né? E o irmão Antônio Tchequim e o Dom Pedro Casaldáliga começaram a dizer que a terra é o maior santuário, a terra é de onde vem a vida, a terra é a principal obra criada por Deus e que, portanto, tem que ter uma romaria para a terra, né? Então, eles se criaram as romarias da terra, que já são em número muito grande ao longo do tempo. Mas depois, o MST começou a usar as marchas, que é um pouco diferente que uma romaria. Aprende com a romaria, mas dá um conteúdo político para ela. As grandes marchas. A primeira foi uma marcha da Fazenda Anone, que foi outra grande ocupação de terra aqui no estado. Da Fazenda Anone até Porto Alegre, andando a pé, chegando nas comunidades, chegando nas cidades, chegando nos municípios, falando com a população e entrando triunfalmente em Porto Alegre para dizer queremos a desapropriação de terra. Mas isso aprendemos com Gandhi, com a Marcha do Sal, que o Gandhi empreendeu na Índia no processo de libertação da descolonização da Índia em relação à Inglaterra. A grande Marcha do Sal, os indianos não tinham direito de acesso ao sal e o Gandhi disse, eu vou lá pegar um punhado de sal. E foi marchando, e foram agregando gente. Quando chegou na beira do mar, era uma multidão. Aquela Marcha do Sal foi que inspirou nós para começar a fazer as marchas, né? As caminhadas, as longas caminhadas, para questionar também e para mostrar para a população, um instrumento pedagógico para mostrar para a população a injustiça da distribuição de terra e do direito justo do sem-terra, agricultor, por um pedaço de terra. Outro aspecto nessas marchas é a presença da cruz. Sim. Muito forte. As primeiras marchas, a presença da cruz era muito forte, né? Depois vai havendo uma mudança. A presença da bandeira passa a ser mais forte, né? Porque daí o MST está passando de uma fase onde ele quer uma expressão política mais clara, mais evidente, e não pura e simplesmente com uma extensão do trabalho da igreja. Então, é o momento em que o MST assume plenamente a sua identidade política. Mas sempre se misturou a cruz e a bandeira, né? Essas coisas estiveram sempre presentes, sempre juntas, mas significava também um momento em que a militância do MST dizia, nós não dependemos mais da Igreja Católica. Agradecemos o que aprendemos, mas agora nós somos um movimento político, não simplesmente uma extensão da Pastoral da Terra. Então, se você pegar as fotos, você vai ver que as primeiras marchas têm sempre a cruz. E depois vai lentamente começando a aparecer mais a bandeira. E a cruz aparece mais misturada no meio. O que é o sentido mais profundo da teologia da libertação. A teologia da libertação não é para colocar a igreja como protagonista da sociedade, mas a fé como uma inspiração e uma mística para as lutas de transformação social e de construção de uma sociedade mais justa, que na lógica dos evangelhos é o reino de Deus. Mas como que ele, com camponeses, com tanta repressão, se identificam com a cruz de Jesus? Tinha essa... Tem sim a questão do sofrimento, da cruz, né? Vincula também com o sofrimento das famílias, com as dores que as famílias sentem, tanto que é muito comum, nós inclusive seguidamente comentamos, né? Nas nossas comunidades vem muito mais gente na Sexta-feira Santa
do que no domingo de Páscoa. As pessoas se identificam mais com o sofrimento de Jesus do que muitas vezes com a ressurreição de Jesus. Isso é muito forte. Então, a cruz, certamente, ela tem esse peso muito grande na espiritualidade. Por outro lado, a gente também tem que cuidar, porque também existe uma alienação da autoflagelação, do sofrimento, porque Deus quer que você sofra, então te conforme com Cristo. Também tem o conformismo. Então, a cruz como um instrumento de libertação, ou a cruz como um instrumento de conformismo. Então, a teologia da libertação ela consegue ser muito crítica nesse sentido, mas essa criticidade não apenas dos grandes teólogos, né? Leonardo Boff, John Sobrinho, Henrique Dussel, Gustavo Gutierrez, não, Frei Beto, não. Lá no meio do povo, refletindo sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre o que temos que fazer para frente, etc. Muito com as devoções, mas também outros que têm uma matriz mais luterana, nem tanto com as devoções, mais com a palavra mesmo, né? Vão formulando também a sua própria teologia da libertação, que eu chamo de teologia da libertação camponesa ou teologia camponesa da libertação. O movimento camponês sofreu muitas perseguições até hoje e você foi testigo e vítima de uma massacre em 89 e foi ferido nessa repressão. Pode contar esse episódio, o que aconteceu? Em 1989, houve uma ocupação de terra numa fazenda chamada Santa Elmira e nessa ocupação a negociação não evoluiu. O governador do estado até deu uma ordem de negociação com o bispo local, mas a brigada militar, comandada pelos latifundiários, não obedeceu sequer o governador. Então houve muita violência. Eu estava junto. E eu sofri a violência também, menos até do que muitos camponeses, mas sofri a violência. Foi uma coronhada de fuzil aqui no canto da boca, depois uns chutes, né, com os pés, com os coturnos, que é aquelas botas dos policiais, e aí quebrou duas costelas aqui, machucou outras, né? Então, foi essa a realidade. E teve 17 hospitalizados, 23 presos, e muita violência, muita. Não morreu ninguém, teve 2 abortos, mas mortes não... No massacre não teve. O pessoal se conseguiu ter uma disciplina muito boa e acabou não tendo morte. Este massacre, que num primeiro momento era para ser uma derrota arrasadora do MST, naquele momento da história, acabou tendo uma repercussão tão grande. Acabou tendo tanta reação por causa das fotografias das pessoas feridas, machucadas, gente simples, que acabou obrigando o governo a avançar na reforma agrária. É um ponto importante de esclarecer também para o público internacional que às vezes não tem noção do nível de repressão que pode ter aqui no Brasil e de conexão entre o poder, a polícia e os latifundiários, não? Os que têm a propriedade. Então, você pode nos explicar então, como tudo isso se articula? O poder policial, ele serve aos poderosos, ele serve ao latifúndio. A gente sempre percebeu isso, né? E o poder político, o poder jurídico, também está vinculado a isso, né? Então, a primeira coisa, quando um movimento sem terra ocupa uma fazenda, é ilegal, é terrorismo, é subversão, essas coisas assim, comunismo. Então, pega os lugares comuns da sociedade. Qual é a solução? Repressão, pancada, tira de lá, etc. E ao longo do tempo foi criando uma força política que obrigava a negociar, juízes que começavam também a olhar o contexto social e não fazer a simples aplicação da lei penal ou da lei de direito possessório, mas olhar o contexto constitucional, o contexto social. Isso foi permitindo que teve avanços ao longo do tempo. Desgraçadamente, voltamos uma marcha ré na história, assim, que voltamos a antes de 1979. Nós agora estamos de novo no tempo da ditadura militar, tentando regredir direitos que já se tinha conquistado.
Mas por que tanto odeio? Também na sociedade tem um sector assim conservador, não? Que tem muita raiva, não, para esse tipo de atividades de movimento social. Eu acho que tem uma matriz de direita que não aceita que pobre tenha direitos. Eu acho que isso é muito ainda, eu acho que ainda é a matriz escravocrata que marca a nossa cultura. O pontificado, o papado, não, de João Paulo II teve muitas repercussões, não, sobre a Igreja na América Latina. E como mudou a cara da Igreja no Brasil e com que consequências para o movimento camponês? O papado de João Paulo II se divide em duas etapas, né? Até 1990 ele é um papado progressista, pelo menos no campo social. A encíclica Laborens Exercens, a encíclica Solicitudo Rei Socialis são encíclicas progressistas. Estou falando do campo social. A partir dos anos 90, o papado de João Paulo II tem uma inflexão. Vai cada vez mais para uma aliança com a direita. Isso tem repercussões sérias, porque há uma perseguição à teologia da libertação, e há uma nomeação de bispos conservadores. Então, aquela história dos bispos da CNBB, que eram, vamos chamar assim, da escola de Dom Helder, né? Comprometidos socialmente, comprometidos com as causas sociais, eles começam a diminuir lentamente. Os padres e os religiosos que trabalhavam nas favelas são transferidos. Muitos, para ficar junto com o povo, abandonam o ministério. Então, há um enfraquecimento da teologia da libertação, mas muito pior. Há um abandono da igreja dos ambientes populares e pobres. E esse espaço é ocupado pelos pentecostais. Então, o papado de João Paulo II, nenhuma referência a santidade pessoal dele. Isso é outra coisa, né? É o movimento político que o papado João Paulo II faz. A maior prejudicada com isto foi a própria igreja. A igreja deixou de estar em espaços importantíssimos para ela, porque um padre formado numa teologia liberal ou numa teologia conservadora, ele não quer ir para o meio dos pobres. Ele não quer ir para a favela. Ele não quer ir para uma ocupação de terra, ele não quer ir para um assentamento, ele quer um ambiente folgado, como nós dizemos, né? Um ambiente de conforto, um ambiente que circula muito dinheiro. Não vai para um ambiente de pobreza. Quem ia para os ambientes de pobreza? Os formados na teologia da libertação. Esses foram proibidos de ir. E os pentecostais ocuparam espaço. Então, o Papa João Paulo II, o cardeal do Rio de Janeiro, o anterior, esqueço o nome dele agora, eles fizeram muito mal à igreja, né? A perseguição a Dom Paulo Evaristo Arns, a Dom Ivo Lorscheiter, a Dom Aloysio Lorscheiter, que eram bispos que faziam esse papel de ter uma igreja inserida nos meios pobres, eles foram sendo podados e tal. Leonardo Boff foi proibido de ensinar. Então, criou todo um ambiente de que este trabalho não era legítimo. E, com isto, a igreja deixou de estar, não só com os movimentos sociais, com os movimentos operários, mas com os territórios pobres. Fez muito mal para a igreja. E o Papa Francisco, de certa forma, está recuperando isso, mas é algo longo, difícil, lento, para que isso volte a ser efetivo no conjunto da igreja. Você fez a opção de continuar a luta, não, no campo da política institucional e entrando no PT. Como foi esse passo? E se pode haver contradições, não, entre o engajamento religioso e, às vezes, não, as contradições do campo político? Como é? Contradições sempre existem, é normal, né? Essa contradição é maior para quem não consegue vincular a fé com o compromisso social. Para quem vincula, é apenas um espaço diferente de atuação. As contradições vão haver, que se você está no espaço político e uma demanda popular não é absorvida, você vai ter conflito.
Mas se você não está no espaço político, o conflito vai haver também. E uma das coisas que a gente aprende com a teologia da libertação é não ter medo do conflito. Aprender a gerir o conflito. O conflito faz parte da vida. Jesus viveu muitos conflitos. Com os fariseus, com os saduceus, com os romanos, com os sumos sacerdotes, né? Então, com o Herodes. Então, o conflito faz parte do próprio compromisso da fé. Então, não é muito diferente, não. É apenas um espaço diferente de atuação. Eu li um artigo que você escreveu que eu gostei muito, não? Que sobre o fato que antes estava chamado de padre comunista, não? E agora de frei melancia. Você pode contar um pouco aquele negócio, porque essa etiqueta de comunista, não? Como você respondia nessas acusações e como está mudando agora, por favor? Não, isso sempre, desde o tempo de seminário já diziam que eu ia ser um frei comunista, né? Porque a gente assume compromissos sociais. Então, essa marca já foi forte no passado, depois parou de acontecer e agora voltou. Um pouquinho com essa militância de extrema-direita dentro das igrejas, né? E que o comunismo voltou a ser o grande bicho, né? Que vai tomar conta do mundo, aquelas coisas todas. Então, alguém me disse, começaram a me chamar de padre comunista de novo, e daí eu resolvi fazer aquele artigo mostrando tantos textos na Bíblia que poderiam ser chamados de comunistas. Então, eu fiz uma alegoria dizendo que para me defender, né, eu ia usar a Bíblia. Mas para a Bíblia não me criar problemas e eu não conseguir me defender direito da pecha de comunista, eu ia tirar textos da Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, que diz os cristãos tinham tudo em comum. Isso vou retirar. Aquela que Jesus distribui o pão entre todos, essa aí também eu vou retirar. O Pai Nosso, que diz que temos o pão nosso, portanto, pão para todos, vou retirar também. O Moisés acampado num deserto, acampamento sem terra, isso é comunismo puro, então vamos tirar o Moisés também. Eu fui tirando. E daí eu fiz a brincadeira que alguns não me chamam mais de comunista, me chamam de frei melancia, que eu defendo princípios ecológicos, né? Quer dizer assim, ele é verde por fora e vermelho por dentro. Então, ele aparenta ser ecológico, mas, de fato, é comunista. Então, foi uma brincadeira que eu fiz com aquele artigo usando da ironia, né? Usando um pouco da ironia para... Porque, às vezes, a gente só tem que usar ironia, porque, às vezes, são tão estapafúrdias, tão primárias essas acusações, que o instrumento que a gente tem não é ficar querendo explicar, porque não vai adiantar. Então, é usar da ironia para as pessoas se darem conta que o que defendem não tem muito fundamento, não. Você mora num assentamento do MST. Quais são os valores, o modo de vida, não, que tem? Como isso é também um certo tipo de outro tipo de sociedade que se desenvolve? Eu vejo coisas maravilhosas lá, sabe? Os próprios assentados acham que falta muito, mas eu vejo a escolaridade. A maioria dos filhos dos assentados, que os pais tiveram 4 anos de escola, a maioria está chegando na universidade. Isso é uma coisa impressionante. A solidariedade é algo impressionante. Agora, com a pandemia, com a fome que chegou nas grandes cidades, nós fizemos campanhas de solidariedade e recolhemos toneladas e toneladas de alimentos, sabe? Para levar para os famintos da cidade. A forma de relacionamento é um relacionamento muito mais puro do que a gente vê normalmente por aí. É muito bom de viver entre eles, sabe? Muito bom. Tem muita coisa para avançar ainda, muita coisa para evoluir em muitas questões, né? Claro, também a sociedade está sempre em contradição, mas eu diria assim que esses elementos do acesso ao ensino, da convivência e da solidariedade, e atualmente também lá no assentamento onde a gente mora, com muitos avanços nessa questão da relação com a natureza, com o meio ambiente, com o cuidado da água,
com a recuperação das matas, a recuperação das florestas. Eu acho assim valores muito impressionantes que ajudam a dizer que valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter chegado onde a gente chegou. Só para terminar, então, você faz parte de uma geração, não, que pensava que iam acontecer cambios radicais na sociedade. Suponho que quando essas primeiras ocupações pensava que ia chegar uma reforma agrária tarde ou cedo, não? Mas não chegou o reino e voltou o fascismo. Então, como é que você analisa essa desilusão ou não? Como você mantém a esperança? Não. Eu não sei. Tem percepções diferenciadas, né? Tem percepções diferenciadas. Eu nunca vivi muito essas ilusões de que nós íamos ter grandes transformações num prazo curto de tempo. Nunca tive essa ilusão. Sempre achei que o processo ia ser bastante lento. E eu acho que eu tive uma vacina muito boa. Eu estive em Berlim Ocidental, em 1989, um pouco antes da queda do muro. E eu, naquela época, eu fui para Berlim Oriental. Passei 7 dias em Berlim Ocidental e fiquei um dia em Berlim Oriental. E depois eu saí de lá com a ideia de que aquilo era insustentável, né? E que aquele modelo de comunismo que tinha lá também era insustentável. Aquele modelo de formato de gestão do socialismo e com o grande avanço tecnológico do capitalismo ocidental. Então, e logo depois, aquele portão de Brandemburgo, que eu vi dos dois lados, né? Eu primeiro olhei ele do lado ocidental, depois olhei ele do lado oriental, né? E depois, quando eu vi as pessoas fazendo festa, arrebentando aquele portão para integrar as duas Alemanhas, integrar os dois lados de Berlim, eu disse, pensei comigo, vem aí uma onda de direita que vai, aos poucos, se firmar de novo. O que eu não sabia era qual é a capacidade de resistência que nós teríamos. E nós analisávamos aqui que o Lula ganhou a eleição de 2002 sem ascenso de massas. Portanto, em condições de governabilidade muito precárias. Infelizmente, o governo Lula e o PT, nos seus primeiros 8 anos, não desenvolveram metodologias de reforçar a pressão da base social e a organização popular para dar uma sustentação de longo prazo. Com a escolha da Dilma, que tem muitos méritos, né, como mulher, como política, como governante, mas também teve suas fragilidades na forma de pensar o futuro do projeto político do PT e fragilizou ainda mais as bases populares. Então a gente sabia que em algum momento ia ter uma ruptura, ia ter um enfrentamento. A gente sabia disso. Então eu não vivia essa ilusão, François. Eu não vivia essa ilusão. E eu também, por convicção religiosa, eu sei que o reino de Deus está sempre bem adiante do que qualquer formulação, mesmo estratégica, que a gente faça enquanto ser humano. O reino de Deus sempre ele está no aqui, naquilo que a gente é capaz de viver nos grupos, nas pessoas, nas alegrias e nos relacionamentos que a gente constrói, mas ele também é um além que nos desafia para bem mais longe do que uma sociedade concreta consegue alcançar.